Estamos em Gênesis capítulo 1, versículo 2. Na aula passada falamos sobre o início deste versículo 2 que diz: a terra, porém, estava sem forma e vazia. Ficamos sabendo que muitos interpretam a expressão estava como tornou-se, e por causa deste engano, deste equívoco, surgiu a chamada teoria da lacuna, que explicamos no último estudo. Mas, se a teoria da lacuna é um equívoco, o que significa dizer que a terra estava sem forma e vazia, que havia trevas sobre a face do abismo e que o Espírito de Deus pairava por sobre as águas? É isso que vamos ver nesta aula. Dê uma pausa agora no vídeo e faça sua oração pedindo a iluminação do Espírito Santo para entender tudo aquilo que vou dizer aqui e volte para prosseguirmos com o estudo. Se você gosta de assistir aos vídeos do canal, por favor inscreva-se e deixe o seu gostei. Pois bem, o versículo diz que a terra que Deus criou, ela estava sem forma e vazia. Quando nós seguimos para o texto original, o texto hebraico, a língua em que foi escrito o Antigo Testamento, nós vemos lá que essas palavras traduzidas como sem forma e vazia, no original temos ali tohu e bohu. O que significam essas duas palavras, tohu e bohu? Bem, já sabemos que elas foram traduzidas aqui como sem forma e vazia. Mas nesse contexto aqui de Gênesis capítulo 1, elas querem dizer simplesmente que a terra não estava ainda em sua forma final. E por isso, como ela não estava na sua forma final, ela não tinha condições naquele momento de ser habitada, compreende? É como se Deus tivesse primeiro criado uma massa disforme, misturada com água, e a partir de então ele vai trabalhar nessa massa e com essa água para formar a terra como nós a conhecemos hoje. Vamos continuar aqui, você vai entender melhor. Diz assim o versículo: havia trevas sobre a face do abismo. Preste atenção na descrição que eu vou dar aqui. É como se houvesse um buraco enorme na massa dessa terra sem forma. Veja a figura aqui embaixo. Deus criou o planeta, em que havia nele terra e água, e nesse planeta existia um buraco gigantesco, que aqui é chamado de abismo. Eu não acabei de dizer que Deus vai trabalhar em cima desse material que ele criou? É como se fosse um vaso de oleiro. Olha a comparação aqui. Nós temos o planeta que mistura terra e água, e Deus vai começar a trabalhar nessa massa que ele criou com terra e água. Assim como um oleiro trabalha também com o material dos seus vasos. É como se o planeta fosse um vaso gigante em que o oleiro vai trabalhar, percebe? Pois bem, diante da pouca iluminação que deveria haver sobre a Terra, aí você vai me perguntar: que iluminação, professor, se Deus nem mesmo criou a luz ainda? Que iluminação que havia? Já havia sim uma iluminação. Lá em Gênesis 1, versículo 1 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. E eu já expliquei que quando fala os céus, aí está incluído o segundo céu, que corresponde ao espaço sideral. E o espaço sideral é composto de planetas e estrelas. Ora, de onde vem a luz? Vem justamente desses corpos que têm luz própria. Então já havia sim luz na criação de Deus, desde o momento que ele criou o segundo céu. Continuando. Diante dessa luz que já havia, se alguém estivesse presente lá no início da criação, ia poder enxergar essa massa de água e terra que Deus fez e na qual ele iria trabalhar como se fosse o vaso de um oleiro. O texto continua: e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Agora observe como as águas também foram criadas no primeiro dia. Nós não vemos uma palavra específica dizendo haja água. Porém, considerando que nós temos mencionado aqui um planeta com terra e água, é óbvio que a água também foi criada no primeiro dia. Que água é essa, professor? São as águas dos mares. Água aqui, no capítulo 1 de Gênesis, é
uma expressão utilizada para se referir ao único oceano que existia por ocasião da criação do planeta Terra. Você sabia que no início só havia um oceano? Pois bem, este oceano, este único oceano, é chamado nos livros de geografia de Pantalassa. Porém, os estudiosos, eles dizem que Pantalassa existiu há cerca de 225 milhões de anos. Mais à frente, eu vou dar as razões porque nós não cremos nesse exagero de anos que os cientistas costumam dar para a criação do planeta. Nós não cremos nisso. Agora, acreditamos sim que no início havia um único oceano chamado Pantalassa, assim como também nós cremos que havia uma única massa de terra, um único continente que era chamado de Pangeia. Nessas coisas nós concordamos com os livros didáticos. Havia um único oceano e havia um único continente. Esse único continente se chamava Pangeia e esse único oceano se chamava Pantalassa. Nós discordamos com respeito à datação que os cientistas dão para essas duas coisas. Por que nós discordamos, professor? Porque eu vou mostrar aqui que a posição conservadora entre os evangélicos com respeito àquilo que Gênesis 1 ensina é que a Terra foi criada em 6 dias e não em 4,5 bilhões de anos, como os cientistas normalmente ateus costumam afirmar. O texto continua: e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Aqui nós temos uma imagem de uma pomba. Normalmente é um símbolo bíblico para o Espírito Santo, conforme vemos no batismo de Jesus. Você lembra? Jesus é batizado por João Batista e após o seu batismo se vê o Espírito Santo descendo sobre ele na forma de uma pomba. Então, aqui diz que lá no início da criação, o Espírito Santo pairava por sobre as águas. O que significa isso? Isso indica que o Espírito teve participação na criação. Em outras palavras, a criação não é obra apenas do Pai e do Filho, mas também do Espírito Santo. Como é que nós sabemos que a criação é obra do Pai e do Filho? Porque em João capítulo 1, diz lá que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. É de conhecimento comum que o Verbo ali é o próprio Senhor Jesus Cristo. Então, no princípio da criação de tudo que tem começo, estava não apenas o Pai, mas também o Filho, e agora nós vemos que o Espírito. Professor, como é que o Espírito Santo participa da criação? O Espírito Santo, ele é considerado aquela pessoa da Trindade que é a fonte da vida de uma maneira geral. Você sabia disso? No Salmo 104, versículo 30, diz assim: envias o teu Espírito, eles são criados, e assim renovas a face da terra. Fica claro por este versículo, deste salmo, que o Espírito é a fonte da vida, não só da vida humana, mas da vida em geral. Quando este versículo 2 de Gênesis 1 diz que o Espírito de Deus pairava por sobre as águas, nós somos imediatamente remetidos a outro texto do Antigo Testamento, Deuteronômio 32, versículo 11. Por quê? Porque o verbo hebraico, que foi traduzido aqui em Gênesis 1 por pairar, ele é utilizado lá em Deuteronômio para se referir a uma águia que fica pairando sobre seus filhotes, observando se falta algo para lhes providenciar. Que coisa bonita, hein? Veja só, Deuteronômio 32, versículo 11, na versão King James atualizada 1999. Diz assim: como a águia que desperta sua ninhada, paira sobre seus filhotes e em seguida estende as asas para apanhá-los, carregando-os sobre elas. Então, a águia pairando sobre os filhotes, em Deuteronômio 32:11, transmite a ideia de cuidado, de manutenção, de responsabilização sobre a vida. No caso específico aqui, a vida dos filhotes da águia. Porém, quando nós olhamos para a imagem de Gênesis 1 e vemos a criação sendo formada
e o Espírito Santo, semelhante à águia, se coloca sobre a criação, pairando sobre ela, a ideia é a mesma. Ele está ali cuidando, observando, contribuindo para a manutenção e a existência daquilo que estava sendo criado naquele momento. O Espírito Santo, portanto, ele paira sobre as águas da criação como uma indicação de que ele estava ali pronto para dar vida onde fosse necessário. Foi criada uma espécie de animal. O Espírito Santo está ali para dar vida. Foi criada a natureza. O Espírito Santo está ali para dar vida. E daí em diante, vemos de uma forma até poética a participação da Trindade em uma colaboração santa e perfeita para que tudo viesse à existência. Na próxima aula falaremos sobre a expressão mais famosa da criação de Deus: haja luz. Até lá!